Levira, é um prazer ter você aqui conosco e a gente sempre acha muito importante essa troca de experiências, né? Com a presença do Conte, do Dunga e de tantos outros que estão aqui, que também fizeram suas perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui e algumas perguntas feitas por ex-jogadores, técnicos, amigos da CBF que estão presentes aqui. Primeiro, para te colocar no papo, eu queria saber com você como é que você viu essa explanação inicial em que a gente tem maneiras diferentes de trabalhar, né? Achei muito interessante quando o Conte falou que embaixo do chapéu dele estão todas as seleções de base e essa troca de informação que ele tem com esses técnicos, ex-jogadores, que têm a oportunidade de acompanhar esse menino desde o começo. É como o Dunga falou, né? Quando ele chegou aqui na CBF, ele não sabia aonde foi parar o menino que estava no sub-15, esse menino foi para onde, né? Hoje ele está no sub-17, ele joga em que equipe? Então, esse conjunto, né, todo que forma os jogadores e que leva a gente a ter uma equipe espetacular lá na frente, né, no futuro, sem dúvida nenhuma, ajuda muito ao trabalho, né? Como é que você vê esse trabalho de base feito no Brasil? O que a gente pode melhorar para que a gente tenha jogadores nas seleções principais e nos clubes, podendo saber o histórico daquele menino, como ele cresceu, qual é a forma dele de jogar, porque até é mais fácil para o técnico encaixá-lo, né? Bom dia para todo mundo. Eu ouvi realmente e achei interessante. Tem como aumentar um pouquinho esse microfone azul? Por favor. Esse microfone é mentiroso, ele não falei. Não, vira ele assim, ó, vira ele assim, direciona ele um pouquinho mais. Isso aí. Aqui, estamos ouvindo agora. Agora sim. Agora melhorei, senti bem. Agora senti segurança. Eu estava vendo o Conte e é uma coisa engraçada, assim, porque a visão que a gente tem da Itália, a gente é engraçado aqui no Brasil. A gente quer pegar a Itália e colocar aqui no Rio de Janeiro. Então, e fazer tudo funcionar como funciona na Itália. Fazer tudo funcionar como funciona na Alemanha. Quer dizer, nós estamos muito longe disso. O nosso problema maior está relacionado com a educação. Então, o que nós podemos fazer realmente é aproveitar a tecnologia, algumas situações de campo, né, que a gente percebe e pode trazer para cá. Mas o grande problema nosso é que é uma estrutura, é uma cultura. Quer dizer, a Itália, a Alemanha, ela cabe no Paraná, cabe... O Brasil é muito grande. De Manaus, nós estávamos em Manaus quarta-feira passada e ontem decidimos um título aqui. Então, a nossa realidade é diferente da realidade italiana. Então, nós podemos, sabe, aprender alguma coisa assim, no sentido de organização, na tecnologia que pode ser utilizada rapidamente, mas o problema nosso maior é cultural, o problema é educação. Então, a gente não consegue... É aquilo que eu estava brincando, é mesmo que dá dinheiro para índio. Você dá R$1 milhão para um índio, ele pega, ele não sabe o que faz com aquilo. Ele não sabe o que faz com aquilo. Então, nós somos muito mal informados, nós somos muito mal formados. Então, esse que é o grande problema nosso. É por isso que eu acho que a gente tem que atacar primeiro na educação. Agora, claro, nós estamos no futebol assim, de primeiro nível, então as informações são ótimas, dá para a gente... Né, o Conte, por exemplo, o futebol inglês, o futebol italiano, eles podem somar muito, mas a gente tem que medir assim, a distância que existe cultural, principalmente essa. Isso que eu acho que é o maior problema que nós temos. Perfeito. A gente tem algumas perguntas feitas por ex-jogadores, alguns já são técnicos. Vou pedir para rodar aqui, essa primeira pergunta é do Gonçalves. Bom dia, aqui é o Gonçalves. Eu gostaria de perguntar se vocês entendem realmente que o futebol europeu está mais evoluído técnica e taticamente do que o futebol brasileiro na atualidade. Quem gostaria de responder? Quer, Levi? Já vou aproveitar. É claro, eu digo que sim. Eu digo que sim. Porque, justamente pelo problema cultural. Eles já estudam técnica e tática há muito tempo. E a gente começou pela técnica, né? Pela arte, simplesmente. Nós sabemos como jogar futebol, mas nós não somos organizados. É simples assim.
Pergunta do Lucas Alves. Essa pergunta veio pela transmissão via YouTube aqui da CBF. Para Conte. No último fim de semana, a Série A da Itália teve pela primeira vez um jogo em que não havia jogadores italianos entre os 22 titulares. O que pode ser feito para manter a seleção italiana em alto nível com fatos como esse? Levi, pode passar o microfone para ele, por favor? Obrigada. Sì, effettivamente è la prima volta, no, nel campionato italiano che è accaduto che in campo le formazioni iniziali non ci fossero italiani nella partita Inter-Udinese. Sì, ma poteva accadere anche prima, perché in partite precedenti, anche in Fiorentina Udinese, c'era solamente un italiano in campo, che era Bernardeschi. Tinha só italiano em campo, que foi o Bernardeschi. È un momento sicuramente non facile per É momento calcio italiano, certamente não muito perché, fácil come para a abbiamo visto seleção, anche para prima, o futebol italiano, ci porque, sono como veramente vimos tanti antes, stranieri, há muitíssimos diventa oggi estrangeiros difficile e hoje comunque trovare fica difícil azzurrabili, encontrar jogadores para a seleção que possam alla jogar maglia azzurra. com a camiseta, Dall'oggi com a al camisa domani azul, trovare né, una para a seleção soluzione italiana. non è semplice. Si Não sta é fácil cercando di achar uma lavorare, solução, nós estamos tentando trabalhar nisso, tramite le strutture nostre, tramite com nossas la valorizzazione del estruturas, settore giovanile. com a organização do Però io setor penso che il cambiamento radicale juvenil, dovrebbe mas avvenire eu acho proprio que a nell'ambito mudança delle radical società. tem que Io penso vir che na sociedade, le ou da federazioni in questo sociedade. Eu acho que as caso federações, nesse caso, omettono delle regole ferree, però vanno aumentam as sempre regras a contrastare comunque gli rígidas, interessi mas del é club sempre con um gli interessi contraste entre o nazionali. Io, interesse dos clubes sinceramente, e oggi da trovare una seleção e das soluzione a seleções. Então, questa piaga, a questo problema, che encontrar secondo me uma sarà solução sempre para esse peggiore, problema, que eu lo acho que trovo vai piorar veramente cada molto, vez molto mais, difficile ao se meu non ver, é intervengono muito direttamente i difícil club se os a clubes não prendere la situazione in mano. se envolverem diretamente, não assumirem a situação. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão interessante, Dunga, que é muitos dos nossos jogadores, eles saem muito cedo, muitos nem chegam a jogar em times aqui no Brasil. E aí, o que acontecia na época, eu estou falando isso porque eu conversei isso pessoalmente com o Pelé, numa entrevista que eu fiz com ele agora recentemente. Na época dele, ele lutava para estar na seleção porque a seleção o jogaria para o mundo. Hoje, o fenômeno é o contrário. Esses meninos saem daqui, vão jogar fora e depois eles retornam para a seleção brasileira. Quer dizer, houve uma inversão, né, de valores, principalmente. Sem dúvida. Eu acho acaba pegando muitos conceitos, né, da Europa que são bons, mas só que, como o Levi falou, nós temos um outro tipo de cultura. Nós temos um outro tipo de cobrança. Né? Então, quando o jogador retorna para o Brasil, ele tem esse choque. Então, o Levi falou muito bem em questão da nossa cultura, porque o europeu ele faz uma programação e ele cumpre essa programação. Nós fizemos uma programação, um resultado deu errado, a gente já muda totalmente. E nós queremos que as coisas se resolvam do dia para a noite e nós queremos achar um culpado. Tá? Então, o futebol não existe o culpado quando se ganha. É toda uma estrutura que tem que se moldar. Quando a pergunta foi feita para o Levi, em termos de estrutura, nós estamos melhorando. Não chegamos ao nível da Europa, mas está se fazendo muitas coisas. Em termos técnicos, a gente tem uma defasagem, como eu falei anteriormente, porque sai 1000 jogadores por ano. Então, geralmente, jogadores de grande qualidade, poucos conseguem se manter no Brasil. Então, tu acaba tendo essa defasagem. A outra é que, foi um assunto que eu não toquei, que na época que eu comecei a jogar, nós tínhamos os velhos professores formadores de jogador. Hoje nós temos técnicos. Então, nós temos que inverter um pouco, buscar pessoas com uma certa experiência para tratar com os jovens, usar a experiência de campo com a teoria, porque é diferente. Os cariocas vão lembrar do Carlinhos, que formou muitos jogadores no Flamengo, o seu Abílio, o seu Jofre, o seu Adão, lá no Sul, que eu sou mais conhecido. Pessoas que tinham paciência de ensinar o jogador, e a vida deles era para ser formadores. Hoje, veja bem, não é nada contra os treinadores. O treinador da Sub-15 ele quer um dia chegar no profissional. Então, ele faz uma equipe competitiva, porque ele é cobrado para ganhar. O Carlinhos, que era do Flamengo, ele não se preocupava em chegar no time principal. Ele queria formar. O sonho dele era ver no time principal jogadores formados por eles.
Então, hoje a gente perdeu um pouquinho isso e para formar é diferente de ser técnico. E a gente está precisando mais formadores, a gente está precisando mais jogadores que experiência, que possam transmitir como bater numa bola, como o posicionamento do corpo. A gente estava falando com o Conte, a gente precisa ensinar o gesto técnico. Não vai ser no profissional que eu vou ensinar o gesto técnico, tem que ser na base, na formação. Então, eu acho que o grande problema do Brasil é, que nem o Olivi falou, é a questão cultural, porque a gente quer a coisa muito imediato. A gente não tem programação. A Europa tem programação de 3, 4, 5 anos e segue essa programação. Nós temos a programação do próximo jogo. E aqui o técnico, a nossa cultura é o técnico é o primeiro sacrificado. Perdeu. 3, 4, 5 seguidas, pronto. Tira o técnico, parece que vai resolver o problema, né? Não, é cultural, realmente. Próxima pergunta agora. Solta para mim o vídeo, a pergunta do Jorginho, por favor. Dunga, bom dia, meu irmão. Bem, queria saber o quanto importante está sendo para você, nesse período como treinador da seleção brasileira, ter sido jogador da seleção brasileira. O quanto isso está contribuindo para você nessa fase aí, que são quase 6 anos você de seleção como treinador da seleção brasileira. Bom, essa é uma boa pergunta do Jorginho, porque ele é meu irmão, meu amigo, né? O fato é que desde os 15 anos eu estou na seleção brasileira. Então, quando eu assumi a primeira vez, as pessoas falavam que eu não tinha experiência. Mas aí eu faço uma pergunta para reflexão. Uma pessoa que nunca teve aqui, um treinador que nunca teve na seleção brasileira, nunca viu esse ambiente, ele chegar hoje na seleção brasileira, mesmo ele tendo experiência nos clubes, é totalmente diferente da seleção brasileira. E eu, desde os 14 anos, eu vivo esse ambiente aqui. Eu sei aonde entrar na porta, eu sei como as pessoas se comportam, eu sei como a imprensa se comporta, eu sei como o jogador se comporta, eu sei como o treinador, as reações que acontecem no dia a dia, as cobranças que acontecem no dia a dia. Então, isso me deu uma bagagem muito grande. E agora, aqui a gente tem o Conte, ele veio de um clube e ele veio para a seleção italiana. Então, as dificuldades que ele está enfrentando, ele achou que ia chegar, o trabalho que ele fez na Juventus, ele achou que ia chegar na seleção italiana, ia ser a mesma coisa. Aí, quando ele viu, não tem tempo, não tem os jogadores, não é o jogador que ele quer, não sabe como o jogador chega fisicamente, não sabe qual é a reação do jogador, o tempo disponível que ele tem num clube de formar a ideia dele, formatar o treinamento, tudo. Ele tem que, o treinador da seleção tem que usar, cada segundo é importante como se fosse 2, 3 dias. Né? Os jogadores chegam na segunda, alguns chegam na terça, com viagem de 11 horas de viagem, chega na terça ao meio-dia, terça à tarde eu vou treinar, o que eu posso treinar com o cara? Tem que aproveitar, mas não posso ter um treinamento da qualidade, da intensidade que você gostaria. Treina na quarta-feira, na quinta, véspera do jogo, na sexta tem que jogar, então é muito reduzido, você tem que aprender. Então, a minha formação como jogador me ajudou muito, porque eu não tenho que dar o treino para mim, eu tenho que dar o treino para o jogador, aquilo que o jogador precisa, né, naquele momento. Às vezes, a minha vontade é de fazer um treino, maravilhoso, mas eu tenho que respeitar o jogador, e como eu tive na outra parte, eu sei que eu tenho que preparar o jogador para o jogo, ele tem que deixar ele em condições de jogar. Então, não adianta eu querer mostrar para todo mundo que eu sei treinar, que eu sei fazer, mas eu acabo prejudicando o jogador na hora do rendimento do campo. Então, tem que ter essa sensibilidade, isso me ajuda muito, de fazer um treinamento que possibilita o jogador de estar inteiro para o jogo. Per te, Conte, qual é a mudança mais urgente para o futebol brasileiro? A me? Io penso... Io mi sto preoccupando del cambiamento più urgente del futebol preocupada italiano. com a mudança mais urgente para o futebol italiano nesse momento. Quindi già pensare al cambiamento del na futebol mudança brasiliano mais urgente para a seleção già brasileira, il mio para mim já é trovare una difícil soluzione veramente encontrar difficile. uma solução. Ma io penso che para a Itália, imagina para o una cosa Brasil, mas importante per eu acho que uma calcio coisa brasiliano che importante comunque para a seleção brasileira continua a sfornare talenti, no? Giocatori di grande qualità, continua giocatori a comunque, formar talentos, jogadores bravi de nell'uno muita
muita qualidade, de ótimos no 1 a 1, na arte, na criatividade do jogo. Isso é muito importante continuar isso, nesse ponto de vista. E, falando com Carlos, eu entendo as dificuldades que são também diferente das minhas dificuldades. O jogador, quando ele é convocado e vem da Europa ou da China, você vai precisar de um dia de viagem e mais um dia para se acostumar com o fuso horário. Então, o treinamento, o preparo para o jogo é muito difícil. Então, nesse ponto de vista, é realmente difícil. É a mesma dificuldade. E eu não sei qual poderia ser a situação para melhorar essa situação. Mas eu acho que a programação que o Carlos está fazendo no setor juvenil e o monitoramento dos jogadores constantes faz sentir a presença aos jogadores, que tem a federação ali, os treinadores estão sempre presentes. Isso é importante. E com o tempo isso vai trazer frutos. É certo também dar tempo para as pessoas poderem trabalhar, especialmente quando você confia em certas pessoas. Eu acho que o Carlos, nesse momento, tendo jogado na seleção e treinado, é a melhor pessoa possível para levar esse caminho adiante e tem que ter paciência. Agora vamos ouvir a pergunta gravada com o Juninho, por favor. Olá, sou Juninho Paulista. Gostaria de fazer uma pergunta para o Conte. Quando eu estava no futebol europeu, eu via o futebol italiano com muita tática e menos criatividade. Eu queria saber do Conte se isso está mudando, se a mentalidade dos treinadores italianos hoje, eles estão buscando mais a criatividade ou ainda prevalece a tática. Eu acho que a base tática seja um sinal de reconhecimento do futebol italiano para os treinadores. Eu acho que eles ainda trabalham muito sob esse ponto de vista. E especialmente na Itália, eles trabalham muito com a tática defensiva, porque para a tática ofensiva você precisa ter criatividade. E situações também que sugerem isso para os jogadores. Eu acho que tem um pouco de mudança, sim, nesse conceito, ultimamente, no sentido de que não estão satisfeitos com uma boa defesa apenas hoje em dia. Eles querem encontrar outras soluções. Na fase ofensiva, eles tentam achar mais disponibilidade aos atacantes no passe de bola, e antes eles procuravam talvez uma ofensiva muito curta, especialmente no reinício, né, da ofensiva. Eu acho que a cultura está mudando um pouco, sim, e a ideia do futebol italiano, em geral, eu acho que isso, através dos clubes e da seleção, eles estão tentando levar adiante esse tipo de filosofia que é mais europeia e levando isso ao futebol global. Você gosta do estilo de jogo do Barcelona, por exemplo? Sim, eu acho que o estilo de jogo do Barcelona é feito de posse de bolas e finalização com muita qualidade dos jogadores. Temos o Neymar, o Messi, que são maravilhosos, 1 contra 1, criam uma superioridade e tem um jogador muito bom na finalização. Acho que os jogadores do Barcelona se baseiam muito no domínio da partida, ficar com a bola e se colocar sempre na melhor condição e ter um 1 contra 1 num ataque no espaço do Suárez. Viana para o Dunga, será que o emocional dos jogadores afeta o entrosamento e o desempenho? Como é que você trabalha? Porque são jogadores que vêm de lugares diferentes, que têm culturas diferentes, mesmo criados aqui, nascidos aqui no Brasil, né? Cada um tem sua história de vida. É sempre muito complicado e lidar com os egos, né? Cada um joga, é uma estrela de um time diferente. Bom, isso é uma coisa que nós temos que nos
habituar, né? Hoje o jogador é uma popstar em qualquer parte do mundo. Agora, é um tema que se debate muito o aspecto psicológico. A gente está conversando aqui com o Conte, que nós não temos tempo para treinar. Chega na segunda de viagem, né? Ou terça. Então, aonde a gente vai conseguir trabalhar esse aspecto psicológico? O aspecto psicológico dentro da seleção brasileira, a gente trabalha de que forma? Tem que trabalhar no treinamento, passar confiança ao jogador, né? Para entender melhor, é mais ou menos como o pênalti. Todo mundo fala que o pênalti é sorte. Não, o pênalti é técnica e é treinamento. Quanto mais eu treinar como se estivesse no jogo, mais eu vou ter confiança. E se eu tiver confiança, minha autoestima, psicologicamente, eu vou estar seguro do que eu estou fazendo. Agora, se eu for treinar o pênalti, brincando, dando risada, quando chegar na hora da verdade, que eu tenho que bater o pênalti, o meu emocional vai estar lá embaixo, eu não vou ter a segurança. É lógico, é bom explicar, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, mas não quer um psicólogo na seleção? Claro que eu quero. Mas ninguém faz milagre. E o jogador faz 11 horas de viagem, chega cansado, ele tem que treinar, ele já vem com um monte de pressão do clube dele. Ele vai abrir o coração dele para um psicólogo em meia hora? Uma pessoa que ele vê a cada 120 dias, a cada 130 dias? Eu acredito muito no trabalho psicólogo, desde os 14 anos, dos 15, um acompanhamento, o psicólogo ter a confiança do jogador. Aquilo que o Jorginho falou me serve muito, porque certas ideias, certos argumentos das pessoas que querem introduzir na seleção brasileira não dá certo, porque eu já tive lá, eu fui jogador. Então vai aparecer um psicólogo na minha frente, a primeira coisa que eu vou perguntar, quem é esse cara? Se eu contar para ele a minha vida, os meus problemas, será que ele vai contar para o dirigente? Será que ele vai contar para o treinador? Então o cara fica com um pé na frente e outro atrás. Desculpa o meu modo sincero de falar, mas eu sou autêntico. Então, tem coisas que as ideias a gente capta, serve, a gente coloca em prática. Agora, tem outras coisas que são inviáveis de fazer dentro de uma seleção brasileira. Como é que você lida, Conte, com os seus jogadores numa situação como essa? São estrelas, vem cada um de uma equipe diferente. Como lidar com esses egos? Como administrar essa parte psicológica dos jogadores? Sì, è difficile sicuramente. É difícil, certamente, administrar os egos dos jogadores, especialmente agora, porque eles são realmente popstars. Mas eu parto da premissa de que quando você é campeão, fora ou dentro do campo, você precisa ter essas pessoas disponíveis, senão você tem que se fazer compreender em reuniões individuais ou coletivas a importância para a seleção passar esse conceito do nós e não do eu, porque na seleção é ainda mais importante ter a situação do coletivo, não é? Tentar fazer com que todos entendam que eles têm que estar disponíveis para o bem da seleção e deixar um pouco de lado o próprio ego e o próprio eu. Muitas vezes é um trabalho bem complicado, porque quando você começa a mexer em alguns interesses pessoais, não é fácil. Mas eu sempre achei que os jogadores têm demonstrado grande disponibilidade nesse sentido. E, para mim, é muito importante ter sido um deles, um ex-jogador, porque naquele momento eu também consigo entender a situação deles e também eu consigo entender o discurso do jogador nesse momento e como fazê-los entender a importância do time nesse momento e não do indivíduo. A gente tem uma cultura, né, essa que a gente vinha falando agora, de que o treinador é sempre o responsável, né? Não deu certo, tira o treinador, como se aquilo ali fosse resolver os problemas, né, da equipe. E cada equipe que você entra, você já passou por tantas equipes, você tem sempre aquele jogador que é o líder, que é a porta-voz dos jogadores, às vezes até ele se sobrepõe, né, tenta se sobrepor sobre o técnico. Como é que você administra isso nas equipes em que você chega, em que você precisa primeiro conhecer, né,
conhecer aqueles jogadores, administrar, fazer com que aquele grupo funcione num curto espaço de tempo, porque quando você está chegando como salvador da pátria para resolver o problema, né? Então não tem nem muito tempo para isso. Pega ali com o Conte. Pois é, agora eu vou aproveitar as palavras do Dunga, né? É como você trazer um psicólogo para resolver os problemas todos do teu time. A gente pensa que só o fato de trazer um psicólogo você já vai resolver os problemas todos. É realmente uma mentira, porque os atletas brasileiros eles precisam de assistência social. Então, você, como técnico, tá? Você recebe muitos jogadores com esse tipo de problema, principalmente aqui no Brasil, muitos. Como é que você resolve isso, né, dentro do vestiário? Então, eu acho que o melhor caminho é esse. É fazer você tem que fazer os atletas acreditarem no que você está falando. Se você for um cara sincero, um cara que transmite para eles algumas experiências que já tivemos também. Na verdade, você faz esse papel de psicólogo. Mais ou menos isso, porque eu sei o que eles estão sentindo, mas eu sei que eu não tenho a capacidade também para transformar um problema tão grande que eles têm e resolver o problema do cara. Resolver imediatamente. Então, a gente procura colocar isso num balaio, né? E eu não gosto de tratar individualmente os problemas, eu gosto de tratar sempre na frente do grupo. Eu, pelo menos, trabalho dessa maneira. Então, é isso. Eu acho que o grande problema aqui é um grande distanciamento assim, né, de problemas emocionais que nós temos para competir, para aglutinar e depois ainda dar bons resultados. Então, é isso. Para você formar um bom ambiente no clube também não é muito fácil, sem considerar a pressão externa, né, da direção, da torcida e da imprensa. Então, se imagina o que pode... que dimensão que pode atingir uma pressão dessa sobre um jogador que também que simplesmente ele não sabe nem onde está, o que está acontecendo. Então, é realmente um problema muito sério para a gente administrar aqui no Brasil, que é muito maior do que na Europa, por exemplo. É muito maior. Quase não existe a dimensão, não dá nem para fazer um comparativo. Então, eu acho que nós estamos ainda seguindo, caminhando, engatinhando, digamos assim, né, para uma estrutura melhor. Mas esse tipo de reunião justamente é bom para isso, né? Para ouvir algumas coisas. E vocês querem fazer outra pergunta? Vamos mudar de assunto? Quando ele chegou aqui, eu falei assim, olha, fica à vontade, você pode falar. Ele tem certeza que eu posso falar tudo o que eu acho? Não, eu acho que em cima que o Levi falou, tem outro aspecto, né? O nosso jogador brasileiro, às vezes, com 15 anos, 16 anos, ele tem uma responsabilidade de levar toda a família nas costas. Ele é o verdadeiro pai da família. Então, vocês imaginam a pressão que esse jogador já tem desde de menino. Quando ele está com 15 anos, que ele tinha que ser um adolescente, que ele tinha que ter uma cabeça arejada, né? Tem-se uma pressão de todos aqueles que dependem dele, do que ele tem que jogar, do que ele tem que fazer bons salários, que ele tem que tomar decisões. Então, tem a parte negativa, né, que a gente falou, da questão da cultura, mas tem a parte também que os jogadores nossos, quando chegam de ponta, eles estão preparados. Por isso que a gente tem que tratar eles como um homem. A gente tem que desafiar eles, porque desde muito cedo eles têm uma responsabilidade que poucas pessoas iam conseguir assumir e tomar decisões. Me lembrou uma conversa com a Gilmar, me levou uma conversa que eu tive com o Gilmar. Eu falei, então, vamos conversar sobre os meninos da... Meninos não, Vanessa, eles não são mais meninos, eles são homens. E é isso mesmo, eles já têm uma responsabilidade tão grande, né? Tem mais uma pergunta do Juninho, né? Vamos ver? Bom dia, sou o Juninho Paulista. A gente está encontrando bastante dificuldades, eu que sou gestor de clubes, de encontrar o centroavante de área, né? Hoje está difícil, está escasso essa posição. Na opinião de vocês, o que a gente deve fazer? Continuar com a tradição de ter aquele homem de área ou buscar alternativas como vocês também estão buscando, né? De não ter aquele homem de frente fixo, né? De ter mais opções nesse sentido, ou
a gente batalhar para voltar o tradicional homem de área e os outros chegando por trás. Quem quer falar? Sì, no. No, abbiamo un problema comunque abbastanza comune, no? Perché noi in questo preciso periodo temos um problema bastante sério, porque nesse período exatamente a nível de atacantes, di centravanti siamo di comunque in difficoltà centroavante, anche in temos Italia, dificuldades e vedendo também anche na un pochettino Itália. a livello E giovanile vendo também a nível juvenil, non vediamo grandissima prospettiva não temos per muita questo ruolo. perspectiva para esse Per quello che mi riguarda, ecco, per quello posição. che No il que mio me diz calcio, come respeito, io vedo il calcio, como eu io vejo lo a reputo coisa, comunque un eu giocatore considero fondamentale, jogador avere fundamental, un punto di ponto de riferimento. A me piacciono anche avere referência. due punti di riferimento Eu gosto davanti, de ter até non avere dois giocatori pontos de comunque referência na che cambiano frente, tanto e não la jogadores que posizione, mudem essere, muito sì, de imprevedibili, però io posição preferisco, e que ripeto, sejam avere più dei imprevisíveis. punti di Eu prefiro mais riferimento. ter Vedo pontas che de anche il referência Brasile mais oggi segura. trova Eu grandi vejo que difficoltà a trovare questo tipo no di Brasil attaccante, também no? se tem dificuldade em attaccante che sta lì, encontrar l'attaccante d'aria, esse tipo de l'attaccante ataque, che può essere o atacante de área, il Suarez di turno, como o Suárez da vez. Noi in Italia ne avevamo tanti, Nós no? na Itália tínhamos muitos in passato. no Adesso per noi diventa passado, veramente mas molto, agora molto difficile. está muito difícil. Però bisogna lavorare, Mas cercare precisa di trabalhar così, e lavorare quando sono ragazzi, cercando trabalhar di non sobre os disperdere garotos questo para tipo não di, perder di esse ruolo, tipo, perché secondo desperdiçar me si sta esse tipo de disperdendo un papel. po' il fatto Eu acho che que se está con se questo falso 9 desperdiçando, si sta disperdendo un pochettino la ricerca a dell'attaccante, lo pesquisa, stiamo secondo me a perdendo. procura E per me è do un grave danno perché, atacante. ripeto, Para mim é nella mia grande idea di gioco io dano, voglio avere porque na minha comunque ideia de degli jogo attaccanti di eu punti quero riferimento ter in area, sviluppare un gioco atacante che abbia dei de punti di área riferimento que davanti. tenha pontos de meta na Quer falar, frente. Levi? Levi se Não, empolgou. é interessante essa colocação, mas eu acho que o princípio básico assim da parte tática é você tem que construir no teu time um sistema de jogo baseado na característica dos jogadores que você tem. Não é do que você gostaria de ter, né? Por exemplo, você não tem um jogador de área, você vai ter que ter uma... Seria mais ou menos como o Barcelona, que joga flutuando ali, não tem o cara de área. Então, é baseado nas características dos jogadores que você tem. Então, ali é que você tem que criar um sistema que faça o time funcionar. É por aí, né? Sì. Diga, Dunga. Sì, no, Ah. sì. Cioè, l'unica cosa ecco che nel calcio se si perde é que quel tipo di no futebol attaccante, se perde io penso che esse veramente tipo di diventa un problema, attaccante, perché sennò si poi, torna un problema, è un porque calcio, ripeto, è un molto futebol muito sì, alternativo, digamos inevitabile che io, alternativo, é da questo inevitável punto di vista, que desse ho ponto sempre de detto vista che eu sempre un falei allenatore deve essere que um sensato, deve cercare treinador di fare tem que ter il miglior abito in base alla qualità dei sensatez, calciatori. fazer Però penso che ci o sono melhor alcuni que ruoli in cui non si può pode prescindere. com base Questo, nos secondo me, è jogadores quello que tem, mas tem dell'attaccante, papéis dos quais não se pode prescindir, como é o atacante. As duas opções são válidas, né? Mas eu acho que se nós tivermos uma referência, depende como a gente se comunica e o que as pessoas entendem. Referência é um cara que vai definir as jogadas que a tua equipe cria, independente se ele é mais de movimentação ou mais, não digo estático, que fica mais como uma referência. Porque se nós pegarmos os nossos jogadores, por exemplo, Careca, ele era uma referência na frente, mas não era um jogador que ficava estático, fácil de marcar. Então, esse atacante ele tem que ter uma movimentação entre as duas, a área grande. Ele tem que ter essa movimentação para criar espaço, para fazer uma triangulação. Agora, no futebol, a gente vive falando, o que define é o gol. Então, a gente ter esse atacante é importante para qualquer treinador. Você tem um jogador que você vai criar, que ele tem o filtro do gol ali, que a bola vai passar, ele está ali para definir a jogada, é importante. Agora, quando você não tem esse jogador, você tem que criar um outro sistema, outra forma de jogar, como o Brasil fez em 70, não tinha uma referência lá, tinha jogadores de movimentação, mas sempre tinha um jogador que definia esse tipo de jogada.
não é só o atacante que está mais definidor na área. Nós passamos por uma etapa no futebol brasileiro que nós quisemos copiar, e foi o que o Conte falou aí, a gente tem que respeitar a nossa cultura, a nossa ideia de jogo. Agora, a gente pode aprimorar, a gente pode melhorar. E a gente passou por um período que nós tínhamos dificuldade de encontrar um lateral direito e um lateral esquerdo, porque nós começamos a produzir alas, porque o futebol europeu precisava. A outra coisa é que nós precisamos rever o nosso conceito, que nós estamos produzindo jogadores para determinada posição. Nós temos que produzir jogadores de futebol, que depois a posição que ele vai jogar ou deixar de jogar é sequência. Primeiro ele tem que saber jogar futebol. Então a gente está muito... um período a gente ficou muito baseado na formação de jogadores para vender para a Europa. Então a gente estava muito... Primeira coisa, 1,80 m, forte fisicamente. Né? Não, futebol é técnica. Lógico, entre você pegar um jogador de 1,90 m e 1,70 m, mesma condição, tu vai optar pelo cara mais forte. Agora, se o cara tiver dribbling, velocidade, agilidade, qualidade técnica, vai sobressair sempre. Então, a gente começou a ter umas definições muito europeias. Não, é justo, eles têm a forma deles jogar, mas, pelo aquilo que vocês viram que o Conte conversou, falou aqui para nós, eles também conseguiram rever muitos pontos. Antes eles só jogavam atrás, defensivo e contra-ataque. Não, eles viram que não produziam tantos defensores para suportar uma carga de 80 minutos defendendo. A melhor defesa é o ataque. Tiveram que rever os seus conceitos. Então, nós também temos que rever nossos conceitos. A gente perdeu um bom tempo sem formar os laterais. A grande solução do nosso futebol sempre foi o dribbling, e sempre foi a inversão de jogo, os nossos laterais. Nós temos aqui um Jorginho que cruzava como ninguém. Então não adianta você fazer um trabalho, o lateral chega no fundo, cruza mal. O meia chega no fundo, cruza mal, conclui mal. Então a gente tem que formar jogadores, não formar um jogador para determinada posição. Ah, vou formar esse para ser zagueiro. Não, vou formar esse para ser lateral. Não. Na base, lá com 8, 15 anos, a gente tem que formar jogador de futebol. Temos uma pergunta do Rodolfo, que vai estar aqui com a gente essa semana. Bom dia a todos, meu nome é Rodolfo, sou presidente do Red Bull Brasil. Gostaria de fazer uma pergunta para o professor Dunga. Como é que você vê o desenvolvimento das categorias de base e o quanto isso poderia te auxiliar no processo como um todo? É uma ótima pergunta, né? Porque eu me incluo também, né? A gente fala e critica muito a base, falta isso na base. Mas aí a minha pergunta é reflexão. Será que a gente está dando uma estrutura suficiente para os professores, para os treinadores trabalhar na base? Será que a gente não tem que rever algumas situações? O Walter está fazendo um questionário para todas as bases, né? Um trabalho muito bom, né? Que é bom vocês saberem também. Quais as condições de trabalho que tem a base, qual o horário, o que dão para os atletas, quais as condições, material, estrutura, formação, toda uma série de questionários para a gente ter uma ideia, uma reflexão daquilo que a gente tem que melhorar. Sem dúvida, a base, eu posso falar porque eu tenho muito contato com a base, com os de base, a maioria dos professores, dos treinadores, eles estão com um livro de grandes treinadores da Europa. E realmente são grandes treinadores da Europa. São os caras top. Só que a minha pergunta é o seguinte: o grande treinador da Europa, né, e agora eu vou colocar o Conte aqui, ele trabalhou na Juventus. A Juventus pega o jogador pronto. Físico, técnico, né, ou pelo menos quase pronto. Quem trabalha na base não pega o jogador pronto, ele é um formador. Então, o livro que serve para mim, no profissional, não pode servir para quem está trabalhando na base. Porque a base ele tem que fazer um outro tipo de treinamento, um outro tipo de abordagem, um outro tipo de comunicação. Você tem que comunicar aquilo que o atleta entende, aquilo que o Levir falou da nossa cultura. Da onde vêm nossos jogadores? Então, não é uma crítica, é uma reflexão. A gente fala, não, linha 4, quadrante 5. Pô, será que o menino vai entender esse tipo de comunicação?
vamos fazer a transição alta, transição baixa, transição... Aos poucos, você vai introduzindo esse tipo de linguagem com os jogadores. Mas um jogador que chega com 14 anos, a gente ter um tipo de comunicação com ele, será que ele vai entender? Será que ele vai captar a nossa mensagem? E aqueles treinamentos que nós estamos habituados a ver nos livros dos grandes treinadores da Europa, será que serve para os nossos jogadores de formação? Então, isso que a gente tem que rever. Esses questionamentos que a gente vai... É muito bonito eu falar para a imprensa, quadrante 5, linha não sei o quê, pô, legal. Mas eu quero saber se o menino da base consegue entender isso. A gente tem que usar a linguagem que o jogador, que o menino da base consiga entender o que você quer. E não adianta também você ficar falando com um menino de 14 anos muito de tática, de sistema, é aquilo que eu falei, tem que ensinar o cara a gostar de futebol. A gostar de futebol. Vê que a gente já melhorou muito. A gente melhorou muito, mas precisa melhorar mais ainda nesse questionamento. Na nossa época, né, Juninho? Nós fazia 10 quilômetros direto. Era tudo físico. Hoje não, hoje é trabalho com bola. Né? Então, na base, a gente tem que incentivar o menino a gostar de jogar futebol. Parece estranho, né? Mas o cara joga futebol e gosta. Não. Mas se eu começar com 14 anos, 10 anos, só tática, só físico, ele acaba se reprimindo. Então, nessa idade, eu tenho que incentivar a criatividade, eu tenho que deixar ele livre para ele ter essa noção. Lógico que com 17, eu tenho que ensinar alguma coisa da posição tática, da posição, mas eu não posso massacrar ele. Quando eu falei dos livros, então tem muito livro que os treinamentos, para todo mundo entender, ser claro, é tudo treinamento de 2 toques. 2 toques para cá, 3 toques para cá, não sei. Mas, pô, no jogo tu não vai jogar de 2 toques. Tem hora que tu vai ter que driblar. E a criatividade vem no quê? Justamente isso, no drible. Então, se eu pego um menino com 10 anos, 12 anos, eu fico massacrando ele, ele tem que fazer aquilo que eu quero. Não. Em alguns momentos ele vai fazer aquilo que eu quero. Mas, eu tenho que ensinar ele que ele vai ter que tomar a decisão por ele próprio dentro do campo. Eu não vou estar no campo todo momento dizendo para ele, para a direita, para a esquerda, chuta, passa, não sei. Não, eu tenho que dar informação para ele, eu tenho que treinar ele, eu tenho que orientar, tenho que melhorar a condição técnica dele, mas tem que fazer que ele tenha autonomia de tomar as decisões. Temos mais uma pergunta, é a pergunta do Zinho. Bom dia, sou o Zinho, auxiliar técnico do Vasco da Gama. A minha pergunta vai para o professor Levi Coupe, pessoa que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. Professor, vi uma entrevista sua a respeito do período que você ficou no Japão e a pergunta era no sentido de que se esse período fazia com que o treinador ficasse ultrapassado, perdesse um pouco o ritmo, né, por estar num mercado muito distante. E eu atuei no Japão também, sei que isso não é verdade. Queria saber a sua opinião sobre isso, se esse período contribuiu para a sua carreira e para a sua evolução tática. Um abraço para o Zinho também, né? Foi muito engraçado até porque eu fiquei um período de 7 anos no Japão. E aí alguém cogitou meu nome para voltar, alguma coisa assim, e nós tivemos alguns comentários assim de que eu estaria fora do que está acontecendo no futebol brasileiro. Eu tinha perdido espaço no futebol brasileiro, digamos assim, não estava atualizado. Aí isso me causou uma certa revolta, porque quem conhece o Japão, né, quem sabe que a gente vai lá para aprender. Então, eu falei para eles, olha, eu não fui lá para ensinar futebol, eu fui lá para aprender também. Porque os japoneses são muito mais bem organizados do que nós em tudo, né? Inclusive no futebol. Muito mais bem organizados. O campeonato funciona, tudo funciona no campeonato de futebol profissional do Japão. Tudo funciona, não tem problema nenhum, assim. Eles só não jogam muito bem. É o único problema. Eles são ruins de bola. Esse é o único problema. Né? Mas o resto funciona tudo. Mas já começaram até
a produzir jogadores de alto nível. Se eu considerar o Kiyotaki, o Shinji Kagawa, que já jogam no Borussia Dortmund, Manchester, já estão saindo alguns jogadores também. Mas então eu falei assim, não, pelo contrário, eu fui lá aprender muitas coisas para trazer para cá. Então isso que foi engraçado. Eu nem lembro o que o Zinho queria saber. O que ele queria saber? Ele está aí ainda? Então, fala aí, Zinho. Ele te agradeceu, mas ele não tinha te visto aí, tá vendo? Não, eu falei com o Zinho já ali. Né? Tudo bem, né, Zinho? Faz uma pergunta fácil, Zinho, para nós, vamos ver. Agora eu peguei de novo. Mas é claro, eles se baseiam muito no futebol europeu. O Japão, eles adoram o futebol europeu. Então, é claro, o sistema tático, essa coisa de jogar com a linha adiantada. Eu me lembro que eu cheguei lá, nós jogávamos sempre com a linha, um zagueiro de sobra. A gente sempre jogava com o zagueiro sobrando aqui. Isso era meio que assim, religioso. E aí começamos também com algumas alternativas, né? E lá não, lá a defesa mais já adiantada. Então eu comecei a discutir isso e ver muito de perto essa mudança tática. Então, mas deu para perceber. Você tem, claro, é cultural. Você tem que aprender também, né? Tem que colocar a situação, explicar a situação e treinar, para que a mudança tática da Europa para o Brasil é muito grande. É muito grande, porque justamente a gente tem uma cultura de jogar pela arte, né? E eles têm. Você veja o Conte falando, a preocupação defensiva que ainda permanece no futebol italiano. Quer dizer, a gente ainda tem um olhar mais ofensivo, mas ele está sempre falando 5 atacantes, 5 defendendo. Pode ver, há uma preocupação defensiva que para nós seria em excesso. A gente quer jogar, a gente quer ganhar o jogo. É uma mentalidade vencedora também. Nisso eu incentivo. Eu acho que a gente precisa jogar para vencer também, dentro das nossas características. Né? Mas a gente aprende muita coisa. Eu aprendi, realmente, quando fui para lá, eu aprendi futebol. Tá? E me sinto grato por aquela oportunidade. Vanessa, só um ponto assim interessante, né? E a gente tem discutido muito aqui na CBF, com o Walter, com o Gilmar, com as categorias de base, né? Linha alta, linha de impedimento. O grande problema do futebol brasileiro é que nós nunca botamos por escrito o que nós fizemos. Nós vai passando de conversa a conversa. A linha alta, o Internacional fez a linha alta lá atrás com o Marinho Pérez, Figueroa, que trouxe da Espanha. Né? Aí nós estamos falando agora, em 2010, da posse de bola. E aí, Zinho, em 94 nós fizemos uma posse de bola, Jorginho, não era bom, é um negócio ruim com 35 graus ao meio-dia. Então, o futebol, tudo se evolui, tudo se aprimora, mas em algum momento isso já foi feito. Ah, não, mas agora o zagueiro sai para jogar, não troca de posição. Jogava no Palmeiras, agora me fugiu o nome do Atlético de Madrid, Luiz Pereira já fazia isso. Mauro Galvão já fazia isso. Depende dos jogadores que você tem à disposição para se armar seu time, da qualidade do jogador. Mas eu acho que um dos grandes defeitos do futebol brasileiro é que nós nunca colocamos por escrito. Né? E se inventou o 4-4-2, o 3-5-2. O grande do futebol é o drible. Nós tínhamos a ponta. De um momento ao outro, a gente parou de fabricar os pontas. Parou de fabricar os pontos que desequilibrava com o drible. Então, veja bem, a gente vai ter que voltar um pouquinho no passado para nós encontrarmos a nossa identidade. Sì, io mi rifaccio un attimo prima al discorso precedente. Rapidamente com relação ao que foi dito antes. O que eu falei antes, quando eu falei dos 5 atacantes e os 5 defensores, eu acho que no futebol, se você quiser resultados bons e uma vitória, se a gente estiver falando de vencer um jogo,
é preciso achar um equilíbrio no ataque e na defesa, porque se a gente quer ter um time que ataca com 8 jogadores ali disputando a bola, é difícil chegar no final do jogo com uma vitória. Eu acho que, de qualquer forma, o equilíbrio seja fundamental em qualquer situação. É o mesmo no preparo dos jogadores. Quando você ataca, é preciso ocupar as posições certas para poder fazer um contra-ataque. Isso também é importante. E poder manter uma linha de defesa alta, que vai te permitir ter um time curto, com a maior parte dos jogadores que ocupam o espaço para poderem retomar a bola quando ela é perdida. E eu acho que o nosso trabalho como treinador é preparar os jogadores e colocá-los nas condições melhores possíveis para poderem fazer o ataque, mas também retomar a bola da forma mais rápida possível e estar bem posicionados para isso, para reatacar. Os jogadores, se começarem a inventar o futebol por si só, claro, tem aqueles super talentosos, mas colocando o jogador num contexto de time, em que todos sabem o que cada um tem que fazer, seja na fase de posse de bola e na fase de não posse de bola, vai ser uma questão de quem ganhar vai ser o time com melhor talento. Estamos falando de futebol, é interessante a gente refletir, não? Todos nós falamos que o jogador brasileiro vai para a Europa para aprender taticamente. É verdade, nós aprendemos todo dia, aprendemos todo instante. Né? Isso eu estou falando em geral. Né? Eles vão para a Europa e jogam numa determinada posição, o treinador troca, o treinador deixa fora e não acontece nada. Quando eles retornam para o Brasil, ele fica fora de um jogo, ele não aceita essa definição, ele não aceita esse posicionamento, ele tem um comportamento na Europa, e quando chega no Brasil tem outro tipo de comportamento. Mas a minha reflexão é o seguinte: será que é por falha dele ou é por falha nossa que vamos a defender toda hora, a tratá-lo ele com uma certa paternidade, né? Não, todo mundo ele reclama, todo mundo vai do lado do jogador, não é que se viu ele fazer rodízio, não é que se viu ele ficar fora, como é que pode ele ficar fora? Não. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente tem que refletir, né? Todos nós refletimos para o crescimento do futebol brasileiro. A outra coisa que é muito interessante que o Conte está colocando aqui, e a gente tem que refletir, é importante a individualidade. Sem dúvida, não é importante a individualidade. Né? Porque você tendo jogadores individualmente bons, fora de série, automaticamente a tua chance de vencer é maior. Mas tem que ter uma parte coletiva, tem que ter uma responsabilidade, tanto ofensiva como de recomposição defensiva, para vitórias coletivas, benefícios individuais. Então, o que ele falou do ego. A gente está aqui para ganhar. Cada um tem que ter esse comprometimento com a seleção, com a sua equipe, mas a gente tem um grande defeito no Brasil, que o jogador é bom tecnicamente, todos absolvem ele de ter uma participação coletiva sem a bola. Então, isso já o Parreira, desde 94, aí, nos falava. O momento que o Brasil é organizado sem a bola, com a bola, as nossas chances de vencer aumentam. E foi assim em 58, foi assim em 62, foi assim em 70, foi em 94 e foi em 2002. Então, as coisas que eu estou falando para vocês não é para acreditar em mim. Vão lá e pesquisam e a gente refletir. Principalmente quem trabalha com o futebol, refletir essas coisas. Nós não passar uma informação para o torcedor que não seja a correta. A de lá de cada um ter o seu interesse, mas vamos pensar um pouquinho no futebol brasileiro, que é o interesse de todos nós. A gente refletir esse tipo de coisa, né? Que a nossa seleção foi organizada, começou... a gente acha sempre que as modificações vêm de fora. Não, nós modificamos em 58 com o Zagallo, nós jogávamos com 3 homens na frente, o Zagallo veio fazer o 4º homem, fechou. Em 70 nós introduzimos a questão da preparação física, né, dos exames médicos. A gente estava sempre um passo à vanguarda. Hoje, os outros países cresceram.
no vôlei, o Brasil ia para participar. Hoje o Brasil vai para ganhar. As outras seleções, quando iam à Copa do Mundo, iam para participar. Hoje eles não vão para participar, eles vão para ganhar. As Copas do Mundo iam para ganhar Brasil, Itália, Alemanha, os países mais tradicionais. Hoje não. Com a informação mundial, todo mundo está se preparando para ganhar. Tem informação, tem intercâmbios de treinamento, de treinador, de jogadores para a Europa. Então, o cenário mudou. E a gente tem que ter a humildade. Se nós não tivermos essa humildade de reconhecer que os outros estão se preparando igual ou melhor do que nós, e no momento que ele se prepara melhor do que nós temos que rever os nossos conceitos e nos preparar melhor do que eles, para nós continuarmos sendo competitivos e vencedores. Acabou aqui. Se vocês me permitem, Oswaldo de Oliveira está sentadinho ali. Está ali. Onde está? Quer participar desse papo? Quer fazer uma pergunta? Fazer uma consideração? Se o Levi deixar... Não, fica à vontade. Não simplesmente
É bom você ter levantado essa questão de calendário, porque é um assunto do nosso painel amanhã. Imperdível o painel de amanhã. Olha, quantas coisas importantes, né? Foi colocado. O Conte falou que, na base, eles procuram o homem. Depois vem o jogador. Pode falar. Peraí, então vem pra cá. Senta aqui. Peraí. Quando eu era mais jovem, eu não tinha esses impulsos, né? Mas eu estou há muito tempo sem trabalhar, então eu estou nervoso. Entendeu? Estou doido para voltar a trabalhar, porque eu não aguento mais essa inatividade. Eu me lembro, Dunga, Conte, muito prazer. Levi é meu amigão já há muito tempo. Em em 82 e em 86, quando os africanos começaram a se destacar nas Copas do Mundo, Camarões, lembra? Ganhou da Argentina, empatou com a Itália, um jogo 3-3, quando a Itália foi campeã em 82, uma chave que só teve empate, Itália, Peru, Polônia. É na universidade. Os clubes praticamente não trabalham na formação de jogadores. E, realmente, o início do trabalho, lá no Kashima, por exemplo, foi um pouco difícil nesse aspecto. Meu irmão, mas na hora que pegou no breu, na hora que eles entenderam, foi facílimo. Nós fomos tricampeões japoneses. O Ricardo e o Luiz são meus auxiliares, estão aqui. Com uma semana de trabalho em Miyazaki, que é no sul, porque é mais quente, eu chamei e falei, nós vamos ganhar tudo aqui. Porque com a obediência e disciplina desses... Então, eu estou até um pouco rápido demais e fazendo colocações para dar um panorama geral dessa situação. O Brasil fez uma Copa das Confederações aqui, uma final contra a Espanha maravilhosa. Fui ao Maracanã aquele dia, fiquei emocionado com o futebol que o Brasil jogou contra o campeão do mundo. Mas aí depois, como a gente perdeu a Copa do Mundo e a Espanha tomou goleada da Holanda, todo mundo desqualificou aquele trabalho que foi feito pelo Filipão e pelo Parreira em pouco tempo. A gente esqueceu que eles pegaram já no meio, que era humano, que saiu e não devia ter saído, e entrou Parreira com o Filipão, ou vice-versa, deram continuidade, ganharam muito bem a Copa das Confederações. Agora, eles não tinham uma equipe formada. Eles não tinham a oportunidade que eles estão tendo de formar uma equipe com um ciclo de 4 anos para jogar uma Copa do Mundo. O que aconteceu de 13 para 14? O Júlio César, que era o goleiro, o Zinho é testemunha, ligou para a gente no Santos ou não ligou, Zinho, em janeiro, pedindo para jogar no Santos. Ele não jogava. Ele tinha sido goleiro aqui, na Copa das Confederações, depois ficou desempregado. Ele não conseguia jogar. O Daniel Alves era reserva no Barcelona, é só vocês verem. O Marcelo ficou barrado pelo Mourinho no Real Madrid, que contratou aquele lateral português. O Marcelo não jogou mais. O Paulinho foi para o Tottenham, não jogava. O Fred ficou machucado a maior parte do tempo aqui. Quer dizer, o time do Brasil se desmoronou. A gente não teve... Os nossos analistas não tiveram a calma de olhar todo esse arcabouço e fazer um julgamento mais racional. Porque o que decide aqui é o resultado. Fernando Diniz foi meu jogador em 4 times. Sempre foi essa personalidade que ele é. Está fazendo esse trabalho, Juninho Paulista está aí. Há 4 anos em São Paulo ele faz esse trabalho. Ele ousa. É claro, é mais fácil com o Audax do que seria com o São Paulo. Mas ele ousa, ele faz, toma gol. Ele virou, foi chacota em São Paulo. E aí vocês me desculpem, mas veio um treinador português com a Ferroviária, ganhou 2 jogos, porra, fizeram desenho na televisão, mostraram, porra, que barbaridade, porque o cara é português. O Fernando está fazendo isso que precisou do resultado, ele precisou ganhar do São Paulo e do Corinthians,
para que se reconhecesse o trabalho dele. E cadê a Ferroviária com português? Ninguém falou mais. Porque virou moda desqualificar o treinador brasileiro. Virou moda desqualificar o jogador brasileiro. E nós temos que ter muito mais atenção com as coisas que estão na nossa órbita, porque aqui é o berço do futebol. Aqui o futebol inspirou o mundo inteiro. E nós temos que tratar com muito mais carinho do que nós temos aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Oswaldo, pelas palavras. Pode, você é muito bem-vindo. Você não é o Conte da seleção de 82, não é Bruno? Não, ele era o Bruno. No, Bruno, 94. Sì. Deu uma esquentada aqui na conversa, né? Bom, agora, um regalo per voi e para você também, um presente para vocês. Vou dar um presente para eles, os caras vão dizer que meu time é retranqueiro. Mais um volante, um zagueiro, Mauro Silva, Zinho e Jorginho. Vira as costas, isso. Que responsabilidade, hein, Levi? Vamos providenciar. Eu agradeço muito ao Dunga. Grazie, Antônio. Obrigada ao Levi. A você também, Oswaldo. A todos vocês. A gente faz uma pequena pausa para o almoço e voltamos às 2h30 da tarde.